Amém? Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Assim como o povo de Israel peregrinou no deserto, assim nós também estamos peregrinando nessa vida. Assim como o povo de Israel caminhou por 40 anos naquele deserto, nós também estamos caminhando nessa terra como passageiros. Como alguém que está aqui, mas sabe que não é daqui. Como alguém que anda nesses lugares, vive nesses lugares, trabalha nesses lugares, mas sabe que o seu destino é o céu. Que o seu destino é a glória, que o seu destino é uma vida eterna com Deus, que o seu destino é o mesmo lugar de origem, de onde nós viemos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e se nós viemos dele, para ele voltaremos, e nele existimos, glória a Deus. E a palavra do Senhor é muito clara em mostrar aqui que 12 espias foram enviados para a terra, 12 homens, um de cada tribo de Israel, foram comissionados a olharem a terra, espiarem a terra e depois trazer relatórios sobre ela. E quando a gente tem 12 homens indo e visitando essa terra, eles conferem que a terra realmente é uma terra boa. A Bíblia fala que, alguns versículos antes desses que nós lemos, que alguns desses homens pegaram um fruto e carregaram em dois, um cacho de uva. Colocaram um cacho de uva numa vara e carregaram em dois. Você imagina o tamanho desse cacho de uva. Um cacho de uva muito farto, muito grande. E os homens carregando esses frutos em dois. E aí a Bíblia fala que quando eles voltam para Moisés e para o povo de Israel, eles trazem um relato e começam dizendo assim: a terra verdadeiramente mana leite e mel, como o Senhor falou. A terra verdadeiramente é boa. Sabe, meus irmãos, qualquer um de nós aqui, que conheça o Senhor, e saiba que o Senhor tem preparado algo para nós, nós vamos ter na nossa mente sempre que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito bom. Como aqueles frutos daquela terra não eram fartos e abundantes, assim também o que o Senhor tem para nós é farto e abundante. A diferença é que, se nós tentarmos espiar, nós não podemos, porque aquilo que não subiu ao coração do homem, e que ouvido nenhum ouviu, e que olho nenhum jamais viu, isso é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então, por mais que a gente tente imaginar, por mais que a gente tente fazer a nossa mente ficar conectada nesse lugar, e a gente tentar trazer isso para a nossa realidade, o lugar que o Senhor preparou para nós, nós não conseguimos, porque é muito mais glorioso do que nós podemos pensar. Não subiu ao coração do homem. Aqui a gente vê uma diferença. Esses homens aqui, eles foram para aquela terra para espiar a terra e conferir se a terra é boa. Nós, diferente deles, não podemos nem sequer conferir, mas nós podemos crer e confiar em todas as palavras que Jesus nos disse. Em João capítulo 14, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, eu irei e vos prepararei lugar, para onde eu estiver, vocês estejam também. Agora uma coisa eu tenho certeza então, eu não espiei essa terra, mas eu sei que nela está o meu Senhor, e se Ele está lá, é o melhor lugar para eu estar também, aleluia. Se Jesus está neste lugar, é o lugar que eu quero estar. Portanto, agora a gente tem uma semelhança aqui, chegando até esse ponto da mensagem, nós temos uma semelhança da igreja com o povo de Israel. O povo de Israel sabe que a terra é boa. O povo de Israel sabe que mana leite e mel. O povo de Israel sabe que é farto. O povo de Israel sabe que é prazeroso. A igreja também sabe que as coisas que o Senhor tem preparado para nós, não olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e não subiu ao coração do homem. Mas eu sei que é glorioso porque o Senhor está lá. Agora nós temos então essa semelhança e eu vou peregrinar nessa terra pensando assim, tá ok, eu estou andando por essa terra, eu estou trabalhando nessa terra, eu estou vivendo nessa terra, eu estou multiplicando nessa terra, gerando filhos, mas sabendo que o lugar onde eu vou estar na eternidade toda não é essa terra. O lugar onde eu vou morar é com o Senhor. O lugar para onde eu vou é aos pés de Jesus. Mas o que acontece quando esses homens voltam com o relatório é o seguinte: a gente tem 12 homens.
Desses 12, 10 colocaram uma vírgula, mas, depois de falar que a terra é boa. A terra é boa, o fruto é farto, a terra mana leite e mel, vírgula, mas, ou vírgula, porém. E esses homens começaram a falar mal da terra. Note uma coisa interessante, que eles falaram uma frase: a terra é boa, de verdade. Foi um trecho curto, dizendo assim: realmente a terra é boa, mana leite e mel, e está aqui o fruto. Mas depois que esses homens colocam essa vírgula e esse porém, e começam a falar mal da terra, se Caleb não corta a voz desses homens vão ficar falando até hoje, que a terra não presta. Porque esses homens começaram: é boa, mas deixa eu falar, tem gigante, tem lá os filhos de Enaque, tem lá jebuseus, tem lá hititas, povo forte, povo armado, povo treinado para a guerra, homens de alta estatura, homens que são robustos. Aos nossos olhos e aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos, para vocês terem uma ideia da grandeza desses homens. Aí Caleb falou assim: esse povo não vai parar mais de falar mal, esse povo não vai parar mais de plantar desânimo no meio da congregação, esses homens não vão parar de trazer palavras negativas sobre aquela promessa que o Senhor nos deu. Epa, pera lá, eu preciso cortar isso, eu preciso me levantar aqui. E aí a Bíblia fala assim: e Caleb fez calar a voz deles diante de todo o povo. E Caleb falou uma frase que eu gosto muito, e que talvez os irmãos já me tenham ouvido falar quando eu estou orando. Na versão que eu li, NVI não tem, mas se você for lá nas versões Almeida, você vai encontrar ele falando assim: eia, subamos e possuamos a terra, porque ela é uma herança do Senhor. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vira para uma pessoa do seu lado e fala para ela assim: eia, subamos. Glória a Deus. Nisso também tem uma simbologia. A igreja também vai subir, porque o apóstolo Paulo nos diz que nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Jesus nos garantiu que Ele faria morada, Ele prepararia lugar nos lugares celestiais, Ele prepararia lugar para nós na morada do Pai. Agora eu só preciso entender como eu estou me posicionando como um cristão. Eu sei que aqui nessa igreja, gente, eu não estou trazendo aqui, eu sempre falo isso, não estou trazendo uma mensagem corretiva. Eu vejo os irmãos aqui animados, eu vejo os irmãos aqui entusiasmados, eu vejo os irmãos aqui com vontade de buscar o Senhor, eu vejo os irmãos com uma entrega, mas eu gosto de às vezes trazer mensagens que são como vacinas, como que é? Preventiva, sempre falo isso para vocês, né, gente? Uma vacina preventiva. Porque em algum momento, talvez, mesmo que eu seja uma pessoa entusiasmada, mesmo que eu seja uma pessoa animada, mesmo que eu seja uma pessoa otimista, mesmo que eu seja uma pessoa de fé, mesmo que eu seja uma pessoa que crê naquilo que o Senhor falou, pode ser que em algum momento eu tenha meus baixos também. Eu acho até engraçado, porque isso me faz pensar naquilo que Deus falou para o povo de Israel: a terra que passaste a possuir é terra de montes e de vales. E sabe que a vida do cristão, ela pode passar por isso. Pode ocorrer que em algum momento você esteja em alta, em outros momentos você esteja um pouco mais em baixa. Eu fui muito assim, eu ia falar que sou, mas o Senhor tem me tratado e eu estou sendo aperfeiçoado nisso, para a honra e glória do Senhor. Mas na minha adolescência e juventude eu tive muitos altos e baixos, e o problema de alguém que é sanguíneo, como eu, é que é sempre muito exagerado e muito intenso em tudo que faz. E aí quando está nos momentos baixos também, vai ser intenso naquilo. E quando está nos altos também é muito intenso naquilo. Mas o que eu aprendi é que não é necessário que meus altos sejam tão altos, se os meus baixos também forem um pouco mais equilibrados. Porque assim eu consigo manter uma linha de maior constância. Os meus altos e baixos são muito menores. Eu não vou me afundar no pecado quando estiver no baixo. Eu não vou me afundar no desânimo. Eu não vou me afundar na incredulidade. Eu não vou me afundar nas mágoas e nas amarguras da minha alma. Quando eu estiver nos lugares baixos,
E quando eu estiver nos lugares altos, ok, eu vou ser intenso no Senhor, vou entregar o meu melhor, eu vou fazer aquilo que eu puder para agradar o coração de Deus, mas eu preciso entender que quando vier aquele momento onde a gente pode ficar um pouco mais cansado, aquele momento onde ficar um pouco mais abatido, que eu não me entregue a esse sentimento. Por isso essa mensagem é como uma vacina preventiva para nós, porque você pode hoje ser um Caleb, aquele que faz calar a voz negativa diante do povo, aquele que faz calar a voz de desânimo diante do povo, e dizer, eia, subamos e possuamos a terra. Você é esse homem. Sabe que às vezes a gente é essa pessoa, mas, ou na maior parte do tempo a gente é, mas em algum momento a gente pode ser esses outros 10. Por que 10? Porque além de Caleb, a Bíblia fala lá em Números 14, que houve um espírito diferente em Caleb e em Josué. Caleb fez calar a voz do povo, mas Josué também concordou com Caleb e teve um sentimento parecido com o dele. Apesar de não aparecer ele aqui no capítulo 13, no capítulo 14 o Senhor fala que em Josué também foi visto um espírito diferente. No capítulo 14 fala que Josué e Caleb herdarão a terra, porque neles houve um espírito diferente, porque neles houve uma resposta diferente. Então em algum momento aqui nós podemos ser Josué e Caleb, mas em alguns momentos nós podemos ser como esses outros 10. E aí é o momento onde nós precisamos tomar dessa vacina preventiva e lembrar dessa mensagem quando nós estivermos caminhando. Porque assim como Moisés chamou aqueles homens para espiar a terra, Jesus um dia também nos convidou a conferir, a reconhecer se nós somos capazes de ser discípulos dele. Em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 28, diz assim, pois qual de vós, que vai construir uma torre, não se assenta antes para calcular se tem como terminar essa torre? Para que depois de lançar os alicerces e não conseguindo finalizar, passe alguém e veja a sua vergonha de não ter concluído aquela obra? Ou qual de vocês não seria como um rei, ou qual rei, melhor dizendo, qual rei, que indo contra 10.000, não para antes para calcular se seu exército é capaz de vencê-los? Assim também eu convido vocês a pensarem junto comigo, vocês são capazes de serem meus discípulos? Porque aquele que não for capaz de negar a si mesmo, aquele que não for capaz de renunciar a si mesmo, esse não é digno de ser meu discípulo. Então assim como Moisés chamou aqueles homens para reconhecer uma terra, para a terra prometida deles, para o lugar onde eles iam possuir, assim Jesus um dia também nos chamou para falar assim, olha, deixa eu chamar vocês para um lugar de reconhecimento. A terra é boa, ok, mas vocês também terão os seus gigantes. A terra que eu estou prometendo para vocês, a promessa que eu trago para vocês aqui é muito maravilhosa, mas eu vou falar uma coisa para vocês, fácil também não vai ser. Se o mundo me odiou, disse Jesus, que dirá então com vocês? O que eles não farão? Não esperem que o mundo aceite vocês. Eles me odiaram, eles me crucificaram, eles vão me crucificar. O que você espera que eles façam com vocês? Jesus está dizendo assim, olha, apesar da promessa ser incrível, da promessa ser boa, da promessa ser maravilhosa, de ser uma promessa que enche o seu coração, eu quero falar uma coisa para você, se você não conseguir renunciar a você mesmo, você não é capaz de ser meu discípulo. E aí eu vejo então que a terra prometida, lá de Números 13, é para nós como a Canaã celestial. É para nós como o lugar que o Senhor preparou para nós. Mas eu vejo também que naquela terra tinha gigantes, e para nós como discípulos de Jesus, como cristãos, nós também vamos ter que enfrentar os nossos. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, quando Ele nos chama para espiar a terra e mostrar os gigantes que nós temos para enfrentar, Ele já nos garante vitória sobre eles. Jesus, quando Ele nos mostra que nós temos gigantes para vencer, para possuirmos a nossa Canaã celestial, Ele já nos mostra também, ei, vai ser difícil, olha o tamanho da renúncia, olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do problema que você vai ter que enfrentar sem perder a fidelidade comigo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu garanto, eu venci o mundo, e se vocês crerem em mim, vocês vencerão também. E entenda, quando eu prego aqui uma mensagem de vitória para a sua vida, eu não estou falando de uma vitória que você considera vitória porque você prosperou nessa terra.
Quando eu trago aqui uma mensagem de vitória, não é uma vitória porque a sua conta bancária vai estar mais cheia, porque o seu carro vai ser melhor, porque a sua casa vai ser maior. Eu sei que o Senhor tem grandes bênçãos para nós também, Ele é muito bondoso e misericordioso conosco e nos dá além do que nós precisamos. Mas quando eu falo que o Senhor dará vitória para você, é a garantia de que se você crer no Senhor Jesus, se apegar a Ele e for fiel até o fim, o Senhor te levará para este lugar prometido para nós. O Senhor já tem um lugar preparado para aqueles que o amam. O Senhor já tem um lugar preparado para aqueles que foram fiéis. Então a vitória que eu estou ministrando aqui para você, meu irmão, é a vitória sobre você mesmo. É a vitória sobre o pecado. É a vitória sobre as tentações. É a vitória sobre circunstâncias. Como assim? Eu vou vencer as circunstâncias? Não. As circunstâncias não serão capazes de te tirar de Jesus. Às vezes não vamos vencer não, às vezes a gente vai até ser nocauteado por ela. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser problema, às vezes vai ser tiro, porrada e bomba. Mas eu garanto, meus irmãos, que firmes em Jesus, e nas promessas que Ele tem para nós seremos vitoriosos sobre todas essas coisas. A diferença que havia entre Caleb, Josué e os outros homens, é que Caleb e Josué olhavam muito mais para a promessa do que para a dificuldade de conquistá-la. Josué e Caleb olhavam muito mais para a terra, para o mana, leite e mel, para o fruto, e para as palavras que o Senhor já tinha liberado sobre eles, dizendo: eu tenho uma aliança com vocês, eu vou dar essa terra para vocês. Eles se apegaram ao quê? A promessa de Deus. Eles se apegaram ao quê? A palavra de Deus. Se nós nos apegarmos à palavra do Senhor, nós também venceremos. Se nós nos apegarmos às promessas de Deus, então nós venceremos. E eles, apegados a essa promessa, apegados à recompensa que havia naquele lugar, eles tomaram a decisão de calar a voz de todos os desanimadores diante do povo. E falou assim: eia, subamos e possuamos a terra porque ela é boa. E eu posso até acrescentar algo aqui que está nas entrelinhas, dizendo assim: eia, subamos e possuamos porque Deus falou que nós vamos possuir. Eia, subamos e possuamos porque quem é esse gigante diante do nosso Deus? Eia, subamos e possuamos porque o que é essa dificuldade diante da grandeza do nosso Senhor? Então, quando nós olhamos agora para a terra prometida, nós também temos uma esperança e uma promessa de vitória sobre ela. Os gigantes são os problemas, as lutas, as dificuldades. A terra prometida é para nós como a Canaã celestial. E os desanimados são todas as vozes que querem nos afastar do propósito de Deus. Sabe, meus irmãos, alguns de nós já ouvimos a voz do Senhor. O pastor Jonas é um pastor missionário, e eu tenho certeza que um dia ele se sentiu vocacionado para isso, chamado para isso, porque ouviu a voz do Senhor para ser missionário, um missionário transcultural, um missionário que vai em vários lugares do mundo para pregar a palavra. Eu estou aqui porque ouvi a voz do Senhor para um dia ser pastor de uma igreja, para responder a esse chamado. Só que acontece o seguinte: a voz que me chamou lá atrás precisa estar falando ao meu coração até hoje. Porque se em algum momento, pastor, nós pararmos de ouvir a voz do Senhor, nós vamos começar a ouvir outras vozes que não é a dele. O maior perigo de nós pararmos de ouvir a voz do Senhor é que outras vozes vão ocupar o lugar. E Deus não para de falar. Deus está falando. É o volume da nossa vida que muitas vezes está muito alto e a gente não é capaz de ouvir o que Deus está falando para nós. Se eu ouvir a voz do Senhor, creio que mais alguém aqui já ouviu a voz dele, e você tem hoje andado e caminhado debaixo dessa voz do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: não pare de ouvir a voz que te chamou. Não pare de ouvir essa voz, porque se você parar de ouvir essa voz, você vai ouvir a voz dos desanimadores. Vai ouvir a voz dos desanimados. E sabe de uma coisa? Ânimo e desânimo contagia a gente. Sim ou não, gente? É verdade ou não é? Vocês já tiveram a impressão de quando você vai conversar com uma pessoa, você chega você chega bem assim, você está animado, está alegre, está conversando. Aí você conversa 5 minutos com essa pessoa, parece que essa pessoa roubou a sua energia.
Vocês já viram isso, gente, ou não? Só eu, só? Tem mais alguém que já viu isso? Glória a Deus. Pessoas desanimadas, elas transferem esse espírito para aqueles que estiverem perto, se nós não tomarmos cuidado. Aqueles homens, 10 homens, foram capazes de influenciar a congregação toda de Israel. O número era muito menor, mas era uma voz negativa. E como eu falei, falando 1 minuto de coisa boa, falando 1 hora de coisa ruim. Assim é o desanimado. O desanimado, ele tem costume de reclamar, o desanimado, ele tem costume de murmurar, o desanimado, ele tem costume de ficar sempre falando aquilo que vai trazer desgaste. Quando na verdade o Senhor nos chamou para sermos pessoas animadas. Eu gosto da palavra entusiasmos porque ela tem uma raiz que é muito interessante, porque se você pega a palavra entusiasmos e divide ela, está escrito assim, intelasmos, ou seja, tendo o sopro de Deus dentro de si. Asmos é sopro, in é dentro e tel é Deus. Uma pessoa entusiasmada é alguém que está cheia do sopro de Deus dentro de si. Talvez essa palavra não seja muito bem aplicada em alguns cenários, mas nesse cenário eu garanto que se você estiver pensando na terra prometida, nas promessas que o Senhor te deu, e você for animado para seguir firme até o fim, você é um homem ou uma mulher entusiasmada. Nós não podemos dar ouvido à voz para a voz dos desanimados. Nós precisamos mesmo é de Caleb e Josué do nosso lado. Eu costumo dizer que todo crente precisa ter pelo menos 4 amigos que levem ele para Jesus, como aquele homem paralítico foi levado por um telhado. Eu preciso ter pelo menos 4, eu tenho um monte, são vocês. Glória a Deus, gente. Vocês me levam para Cristo. Então no momento que eu estiver desanimado, estiver triste, estiver nervoso, estiver com raiva de alguém, os irmãos chegam e falam assim, ei, o que está acontecendo, rapaz? Vem cá, chorar por você, se converte, pastor. Aleluia, amém? E eu tenho vocês para poder contar com vocês. E assim o desânimo pode até chegar em algum momento em mim, mas não fica muito tempo. Ele pode bater em mim, mas ele não vai ficar muito tempo. Por quê? Porque eu tenho Caleb e Josué do meu lado. Porque eu tenho gente animada do meu lado, porque eu tenho gente entusiasmada do meu lado. Glória a Deus. Por isso, eu não vou ouvir a voz daqueles que falam assim, não vai dar certo. Voz daqueles que dizem assim, não adianta tentar. Sabe aquelas figurinhas de WhatsApp? Como é que é? Desistir é para os fracos, eu lembrei agora. Desistir é para os fracos, o ideal é nem tentar. Misericórdia. Essa é a voz de um desanimado. Provérbios 18:14 diz assim que um homem quando ele está enfermo, o seu espírito sustenta. Mas alguém que está com o espírito abatido, quem o levantará? Alguém desanimado, é muito difícil de você conseguir levantar essa pessoa. Por isso eu vou falar uma coisa para vocês, nós como Josué e Caleb que somos, precisamos ter muito do Espírito Santo. E precisa ser de maneira transbordante, para que eu possa também influenciar aqueles que estão desanimados no meio do caminho. Aqueles que estão pensando em parar, aqueles que estão pensando em desistir. Em mim há tanto ânimo do Senhor, em mim há tanta força, em mim há tanta energia, tanta vontade de vencer, que chega a ser transbordante e cabe para mim e para o meu irmão. Glória a Deus, gente. E eu pregando sobre ânimo, tem hora que vocês ficam tão quietinhos assim, eu falo, vai pegar, tá no meio da mensagem, deixa eu ver, não, dá. Até 11h30 todo mundo vai ficar animado aqui. Aleluia! Se eu estivesse no seu lugar, dava um glória a Deus aí. Amém. Isso. Tem gente que é animado já por natureza. Tem gente que é desanimado já por natureza. E geralmente o animado ele se torna alguém que traz entusiasmo para os outros. E tem gente que já é desanimada, ela traz também desânimo para os outros. Como eu falei agora há pouco aqui, você conversa com a pessoa, sua energia cai lá embaixo. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão do temperamento. Eu acho não, isso já está claro. Cada temperamento tem um jeito de lidar com essas coisas. O sanguíneo ele é animado. Ele é animado. E o melancólico por natureza já é desanimado. E fleumático e colérico eles estão ali no meio do caminho, mas que eles procrastinam ou chutam o balde de uma hora para outra e falam, não quero mais. E o que eu imagino assim, daquele povo,
olhando para nós e para os nossos temperamentos, como seria a nossa avaliação da terra? O sanguíneo falando assim: bora, eia, subamos e possuamos, com certeza vai dar certo, já é nossa terra, porque o sanguíneo ele é assim, né, animado. Aí quando ele chegasse lá na frente do gigante, ele fala assim: mas eu vi de longe, né, porque ele é animado, mas dura pouco, né, a força de vontade dele é assim, né, é o alto e baixo que eu falei. O melancólico, ele falava assim: é melhor nem ir, certamente vamos morrer, vamos nos comer membro por membro, assim, vamos destrinchar, a gente vai acabar com a nossa vida, não vai ter jeito não. Aí eu fico imaginando o fleumático olhando para a terra e falando assim: dá para ir amanhã? E o colérico falando: vocês não sabem o que vocês querem da vida? O colérico já dá fumada em todo mundo, dá briga com todo mundo. E o que eu percebo, gente, assim, que apesar do ânimo estar a ver, ter a ver, né, e estar relacionado com o nosso temperamento, para quem é sanguíneo, é importante que ele tenha ânimo, mas que o ânimo dele seja longo, porque longanimidade é fruto do Espírito. Como eu falei, ele tem ânimo, ele é animado, ele é, mas dura pouco. Agora, para o melancólico, qual que é a receita? Você já sabe que por natureza você seria desanimado. Se encha do Espírito Santo, porque você precisa ser Josué e Calebe. Porque se longanimidade é fruto do Espírito, quem não pratica pode estar até errando nisso e pecando nisso. Porque ser animado é característica de quem é cheio do Espírito Santo. E não só de quem é sanguíneo, ou quem é melancólico, ou quem é fleumático. Na verdade, todos os temperamentos precisam passar pela obra de aperfeiçoamento do Espírito Santo, para que todos nós sejamos Josués e Calebes nessa terra, em nome de Jesus. Então não importa qual seja o seu temperamento, importa que ele passe pelo aperfeiçoamento do Espírito Santo. Por muito tempo a gente ficou falando aqui, depois que a gente descobriu esse negócio de temperamento, a gente ficou falando assim: eu sou assim porque eu sou sanguíneo, eu sou assim porque eu sou fleumático, Quando na verdade nós diríamos assim, deveríamos dizer, né? Eu era assim porque eu sou fleumático, mas o Espírito Santo de Deus transformou a minha vida. Eu era assim porque eu sou sanguíneo, mas o Espírito Santo de Deus é minha maior influência. Calebe é como o Espírito Santo também. O Espírito Santo, ele vem como essa voz de Calebe e Josué para nossas vidas. Às vezes é o próprio Espírito Santo, e às vezes é ele também na vida de outro irmão que está cheio do Espírito Santo. E por isso, nós precisamos sempre estar rodeados de pessoas que nos leve para mais perto de Jesus. Uma coisa que eu acho engraçado é que esses homens foram enviados para espiar a terra, e não para decidir se iriam ou não. Que uma autonomia que ninguém deu para eles tomaram de quem essa autonomia? Moisés falou assim: vocês vão espiar a terra e tragam um relatório, amém, gente? Não era para falar assim: vão para a terra, espie, vê se dá para ir. Aí vocês falam para a gente se a gente vai ou não. Glória a Deus. Agora, vocês percebem que não tinha o plano de não ir. O plano já era ir. A promessa já era essa, a palavra de Deus era essa, o lugar que eles tinham que ocupar era este. Não tinha como não ir. E ele fala: vai lá, espia a terra e volta com o relatório. Quando eles voltam, eles falam assim: a gente trouxe o relatório, mas não vai dar para ir não. Mas quem te perguntou se pode ir ou se não pode ir? Desanimado. A gente vai, a gente só quer saber como vai, mas a gente vai. Já está decidido, porque o Senhor mandou ir. Não vamos fazer muito discípulo não, porque eu acho que vai dar muito trabalho. Eia, subamos e possuamos a terra, porque a ordem do Senhor é essa: ide, fazer discípulos, ide, pregar o Evangelho. Não tem como parar. Acho que não é esse o momento, acho que não é essa hora. Meu irmão, nós não fomos chamados para saber se dá para ir ou se não dá para ir. Nós fomos chamados para fazer o que o Senhor nos mandou fazer, amém? Aqui é uma igreja que não tem Jesus como seu Salvador apenas, mas nós temos Ele como nosso Senhor. Ele manda, a gente obedece, glória a Deus. E esse manda não é da voz do pastor falando não, é o que a Bíblia fala. Amém? Glória a Deus. Porque em muitos momentos a gente já passou por isso também. Fala assim: a gente tem que fazer o que o Senhor manda. Aí quem que manda? Não.
Quem manda é a Bíblia. O que a Bíblia mandou, está mandado. Falou, está falado. A Bíblia é a verdade de Deus, infalível, inerrante. E é nela que nós confiamos, e é nela que nós nos prendemos. E é ela que nós obedecemos, em nome de Jesus. Para os animados, é engraçado. Eu falei aqui que aquele que é animado, ele está mais de olho na promessa do que nas dificuldades que tem no meio do trajeto. Ele está mais de olho na promessa do que naquilo que está no meio do caminho. E aí, quando você está entusiasmado e animado, você olha para todos os percalços do caminho e você fala assim, isso aqui não é nada. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, aí o pastor me ajuda aí. Capítulo 11, tem um currículo do apóstolo Paulo. Açoitado, não sei se é primeiro ou se é segundo, mas é no capítulo 11. Está escrito assim, que ele foi açoitado, apedrejado, foi chamado de tagarela, foi expulso da cidade, foi preso, passou nudez, fome, frio. E tem uma lista gigante lá de coisas que, se eu conseguisse lembrar tudo, falaria tudo para vocês aqui, mas vocês já deram para imaginar qual é o currículo do apóstolo Paulo. Sabe o que ele fala depois, em outra carta? Ele diz assim, porém, essas leves e momentâneas tribulações, nem se compara com o peso da glória que há de vir. Para quem é animado, para quem está cheio do Espírito Santo, pode associar o animado com o ser cheio do Espírito Santo aqui, tá? Porque não é um ânimo que vem de nós, é do Senhor. Como eu falei, longanimidade é fruto do Espírito. Então, para aquele que é cheio do Espírito Santo, qualquer dificuldade, gigante, problema, luta que estiver passando nessa terra, é apenas leve e momentânea tribulação, perto do peso de glória que há de vir. Há algo maravilhoso preparado para nós. E aí, quando nós pensamos que essa vida aqui é muito curta diante da eternidade que nos está proposta, a gente olha com esse olhar, que tudo que nós passamos aqui é leve e momentâneo. Josué, no capítulo 1, verso 9, o Senhor fala com ele dizendo assim, seja forte e corajoso. E tem tudo a ver com essa questão de ser alguém que está entusiasmado, que está cheio do Espírito Santo. Seja forte e corajoso. Sabe uma coisa interessante sobre coragem? Eu já vi gente que tem problema com medo. E eu tenho uma brincadeira que eu faço comigo mesmo, é uma coisa que só eu faço, e às vezes eu mesmo faço, eu mesmo dou risada, eu acho que eu tenho problema, né? Eu estou sozinho e eu falo assim, eu sou homem, não tenho medo de nada. Esses dias foi engraçado que eu estava na empresa para entrar num banheiro e tinha um TU na frente da... Mas o bicho era criado assim, grandão. Vocês sabem o que é? Aquele lagartão assim? Aquele lagarto gigante na frente de uma porta de um banheiro assim. E uns dias antes eu tinha visto um vídeo desse bicho correndo, que ele corre atrás das pessoas, ele fica em duas pernas, ele anda com quatro, mas ele fica de pé e corre. E ele corre com vontade mesmo. Aí você fala, meu Deus do céu, velho. Aí eu olhei para aquele bicho de um jeito diferente, nunca tinha olhado com aquele olhar, né? Uns dias antes eu vi um negócio que me pôs medo, pastor. Aí eu falei assim, eita, eu sou homem, não tenho medo de nada, mas como é que eu vou passar esse bicho aí? Deixa eu ver. Vai-te embora. Vamos? Aí ele foi virando, foi saindo, falei, ele tem mais medo de mim do que eu dele. Aí eu passei. Mas sabe o que eu percebo aí, gente? Que coragem, ela só existe quando tem medo também. Coragem só existe porque a vontade foi maior do que o medo. Vocês podem falar isso comigo? Coragem existe quando a vontade é maior que o medo. Porque para o Gabriel, senta um cara lá hoje na cadeira dele e fala assim, vim cortar o cabelo. Ele não tem medo de cortar o cabelo, não precisa de coragem também. Nossa, que corajoso você foi e cortou o cabelo. Se eu fosse cortar o cabelo de alguém, aí eu seria corajoso. Aí você imagina que senta alguém lá e não tem experiência nenhuma, fala assim, não, daqui que eu faço. Falar, não, você tem muita coragem, né? Porque como que você vai fazer um negócio? Você não sabe fazer. Para ele, não precisa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, quando eu tenho medo, vou pular de paraquedas. Eu olho aquela altura toda e falo assim, Jesus amado, como é que eu vou fazer para pular desse avião aqui? Por que eu pulo? Porque a minha vontade de sentir aquela adrenalina é maior do que o meu medo. Daí, coragem. Seja forte e corajoso. O que acontece, às vezes, não é porque você tem muito medo, é que você tem pouca vontade. Eu também
Estou falando para todo mundo, tá? No geral. Por que nós não tomamos iniciativas às vezes? Porque às vezes o nosso medo nem é tanto, mas a coragem é pouca, a vontade é pouca. O medo nem é tão grande, mas a vontade é pouca. Agora, quando nós estamos entusiasmados, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos... Se vem alguém que está enfermo na nossa frente, você não titubeia, você não fica pensando se dá ou se não dá, vou avaliar, vou espiar a terra, ver se eu subo ou se não subo, vamos ver se a doença é muito grave ou se a doença é pouca, ver se Deus consegue curar ou se não consegue curar. Não, tem alguém enfermo na minha frente, a minha vontade de ver aquela pessoa curada é maior do que meus medos e as minhas inseguranças e as minhas incredulidades. Eu coloco tudo isso por terra no nome de Jesus, coloco as minhas mãos sobre os enfermos e eles são curados em nome de Jesus. Porque essa é a promessa de Deus para nós, discípulos de Jesus. Aquele que crer em mim, João capítulo 14, verso 12, farão as mesmas obras que eu fiz e farão obras maiores ainda. E se Jesus falou, está falado. Se Jesus falou, ninguém mais pode tirar a voz dele, ninguém mais pode pôr outra palavra sobre a dele. Eu não sei se eu vou dar conta de vencer esse pecado, não sei se eu vou dar conta de vencer esse erro, não sei se eu vou dar conta de estar no próximo culto, já que eu vim nesse. Aqui na COD, inclusive, tem essa questão do revezamento, né? Tem gente que vem todo culto, tem gente que vem um sim, um não. Aí é uma dinâmica diferente. E sabe que às vezes a gente também tem essa dinâmica em casa, de um dia eu oro, no outro dia eu não oro. Por que eu não oro num dia? Porque num dia que eu não orei, eu estou meio desanimado. Não orei nesse dia porque eu não estava com muita vontade. Meu irmão, a gente tem que orar no dia que a gente tem vontade, no dia que a gente não tem. No dia que a gente não tem vontade, já pega essa falta de vontade e usa como assunto de oração. Vocês estão comigo? O dia que você não tiver vontade de orar, você já pega essa falta de vontade e usa como assunto na oração. Fala assim, Senhor, hoje eu estou aqui, mas é pela graça do Senhor, porque eu não estou com vontade nenhuma. Não se preocupe, Deus não vai ficar triste com você. Deus ama coração sincero. E aí você continua, fala assim, mas eu sei que eu preciso estar aqui no lugar de oração. E eu sei que estando aqui o Senhor tira todo o desânimo de mim. Eu sei que estando aqui eu vou ser levantado desse lugar como um homem novo, como uma mulher nova, capaz de vencer todas as dificuldades, lutas e gigantes que estiverem me esperando lá fora. Então não espere você estar animado para orar. Ore mesmo quando estiver desanimado, porque é o Senhor quem vai fazer você ser cheio do Espírito dEle. É curioso que longanimidade, ou ânimo longo que eu falei, é fruto do Espírito. Não podemos esperar que isso venha de nós. Nós não podemos esperar que amor, longanimidade, bondade, fidelidade, amor, mansidão, todas essas coisas vêm dEle. Todas essas coisas é fruto do Espírito em nós. Não vem de nós, vem do Senhor. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Assim a gente vai ter amor suficiente, a gente vai ter ânimo suficiente. Glória a Deus, gente. Eu preciso que a minha vontade de buscar o Senhor seja maior do que todos os meus medos. Eu preciso que a minha vontade de fazer discípulos seja maior que todos os meus medos. Eu preciso que a minha vontade de conhecer Jesus seja maior que todos os meus medos e inseguranças. Josué foi um homem que liderou aquele povo para entrar na terra prometida. E uma característica, ou algumas características muito importantes de um líder é essa. O líder é corajoso. O líder, ele é animado, destemido. O líder, no geral, ele é resiliente, ele é responsável e ele é inteligente emocionalmente. Vocês estão comigo? A Bíblia falou para o povo de Israel, eis que vos ponho por cabeça e não por cauda. Ou seja, eu vou colocar vocês num lugar de liderança, um lugar de despontamento. Eu pensei em usar até um exemplo aqui, fora da Bíblia, mas eu preciso conferir com os irmãos também se é viável a gente fazer isso, porque às vezes os irmãos podem pensar, mas eu vou conferir com o Vitor, eu pensei no Abel Ferreira. Você acha que eu devo falar sobre... É um bom líder, né? Aí eu conferi, o irmão já autorizou. Para quem não sabe, Abel Ferreira é técnico do Palmeiras. Eu não gosto de usar muito esses exemplos assim não, mas eu acho que tudo isso fica muito bom de gravar. Vocês imaginam que eles perderam lá no Equador, eu acho, Equador, né? Para a LDU em 3-0. 3-0 e eles precisavam vir aqui para virar esse jogo. Precisavam fazer pelo menos 4-0 em cima do time que acabou de ganhar deles de 3-0. Como vocês imaginam que foi a conversa do Abel Ferreira com o time? Falou, gente, não vai dar não.
Chega lá e fala assim, vocês viram que vergonha que foi lá? Já tomamos 3-0. A gente já sabe que vai perder, tenta perder de pouco, para não ficar tão feio. Você acha que ele foi assim? Você acha que foi essa a conversa do líder? Não, o líder falou assim, lá eles têm altitude, aqui a gente tem a grama sintética. Vamos aproveitar que a gente tem a torcida, aqui a gente está na nossa casa, aqui a gente tem o nosso campo, aqui a gente é o time da virada, a gente é conhecido assim, é o time que sempre vira o jogo, é 3-0, é difícil, mas ei gente, vamos lá, trazendo para a linguagem da nossa mensagem aqui, eia, subamos e vamos mandar 4-0 em cima desses caras. Um líder, se ele for desanimado, ele desanima toda a equipe. O líder, se ele for prostrado, abatido, ele vai transferir tudo isso para os outros. Então é muito importante, você que é empresário, você que lidera alguma coisa, você que está à frente de um negócio, você precisa dessa resiliência que vem do Senhor. Você precisa se reconstruir rapidamente, você precisa se levantar rapidamente. Notícia ruim vai vir todo dia. Você nem terminou de resolver um problema, já tem outro. Quantos... eu sei que nem só profissionais autônomos têm isso, mas eu sei que esses têm mais. Você nem terminou de resolver um problema, já apareceu outro. Do que eu preciso? Do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de uma força que não venha de mim, porque eu não sou capaz de vencer todos esses problemas de uma vez só. Eu quero levar os irmãos a lerem junto comigo o livro de Josué no capítulo 14. Já partindo para o final dessa mensagem. Josué capítulo 14, versos 10, 11 e 14. Pois bem, isso é Caleb falando, tá? Caleb está falando aqui. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, e com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir para a guerra, como tinha naquela época. Glória a Deus, gente. Verso 14 diz assim: por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Duas coisas que eu vejo nele: ânimo longo. Um homem com 85 anos, olha, um pouquinho mais jovem que a senhora Vodiola. Um homem quase na idade da Vodiola, falando assim: eu tenho a mesma força e o mesmo vigor daquele dia que eu fui chamado. Pode me dar uma espada, me dar um escudo, que vocês vão ver só se eu não vou para a guerra também. Me dê a oportunidade de guerrear junto com vocês, vocês vão ver só se eu não entro na frente. Aí os meninos novos olhando assim, falei: eita, nem eu estou com essa coragem. Os meninos mais novos olhando assim, falou: ô louco, pior que eu acho que ele tem mesmo. Mas sabe o que me chama a atenção? O verso 14, que diz assim: ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Um homem com 85 anos dizendo que tem força de um homem de 40, não é porque ele olhava para a própria força, ele olhava para aquilo que o Senhor colocava nele. Um homem que viveu e entregou a sua vida toda ao Senhor, dedicou a sua vida inteirinha a Deus. Chega no final da vida dele e ele fala assim: eu tenho a mesma força, me põe na guerra, me dá um escudo, me dá uma espada que eu vou para cima. Eu também consigo vencer, eu também consigo avançar, eu também consigo possuir essa terra. Por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mateus 24, versos 12 e 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que for fiel até o fim, este vencerá. Por mais que o amor de muitos esfriem, não é o amor de todos. Não é o meu amor. Não é o meu coração que vai esfriar.
O amor de muitos lá fora podem estar entristecidos, podem estar desanimados, podem estar esfriados, mas o meu amor pelo Senhor vai multiplicar todos os dias em nome de Jesus, porque a minha força não vem de mim mesmo, ela vem do Senhor. E no dia que eu pensar assim, eu estou fraco hoje, o Senhor vem e fala para mim assim: quando você está fraco é que eu me faço forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então vem, levanta, porque eu faço forte ao que está cansado e eu suscito a força àqueles que não têm vigor, diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé, nós queremos orar por essa palavra.